negar a bolachinha de chocolate. Você pode negar a batatinha frita. Você pode oferecer, por exemplo, tem muita gente que vem no consultório e fala assim, olha, eu como entre as refeições. O que você come? Alface? Não. Até cenoura. porque, doutor Moisés, a tia dá bolacha, o chocolate. Isso. A batata Essa é a tia. Olha, Essa é a tia. A tia. A tia faz isso porque ela não sofre dos problemas que vão sofrer os sobrinhos depois. Entendeu? A tia é alta, magra, né? Se cuida. Mas aí, então a gente negocia. Então você pode repetir a alimentação, mas não tem sobremesa, não tem o lanchinho. Olha, o ideal, por exemplo, fruta. É um alimento. O Brasil é um país riquíssimo em frutas. Verdade. Tem gosto para todo gosto. É um país abençoado em termos de Falou tudo. Frutas com gosto, com sabor, né? Porque muitos lugares do mundo tem fruta, mas sem sabor, né? Qual é a sobremesa que você come? Pudim. Mas por que pudim? E a fruta? Não, fruta não é sobremesa. Fruta é fruta. Não. Fruta é sobremesa. Tem que comer 3 porções a 5 porções de fruta por dia. Se você almoçou, vai comer a sobremesa, a fruta é importante, não pode negociar isso não. A fruta precisa comer. Mas eu quero a bolacha de chocolate. Pode. Eu estou olhando aqui mais ou menos, eu estou vendo aqui um monte de gente que deve ter comido muita bolacha de chocolate entre as refeições. E isso vai virar o churrasquinho mais tarde, a cervejinha mais tarde. Cria hábito de alimentação. Foi o doutor que falou, hein? Não, me falaram para eu falar alguma coisa. Então tá bom. Você pode substituir por uma fruta, né, doutor? Lógico, é muito mais saudável. Se você for ver, pode dar de comer. Tomar cuidado com o que é que você vai dar de comer. Sem coxinha. Doutor, deixa eu só perguntar uma coisinha rápida da roupa aqui. Porque eu vi a Jane perguntando se ela queria uma mantinha, não é? Estava preocupada com a temperatura. Claro. Queria que o senhor falasse, se a criança que está um pouquinho acima do peso, ela vai sentir menos frio, mais frio? O que vai mudar? Se a mãe tem que ter um cuidado diferente em relação a isso? O senhor me responde logo depois do intervalo. A gente continua com esse debate sobre os bebês gigantes. Como fazer para que eles cresçam de forma saudável? Depois do intervalo a gente continua essa conversa divertida aqui no estúdio do Hoje em Dia. Rapidinho. Hoje em dia está de volta, a gente fala sobre filhos, sobre crianças grandes. Você, por acaso, tem um filho grande aí na sua casa, que você comprou tudo roupinha RN, achando que tudo ia dar certo, que o enxoval já estava comprado, aí quando nasceu, você teve que comprar roupa de 1 ano? Isso que aconteceu com essas duas mães que estão aqui, com a Jéssica e com a Fabiana, que são mães da Maria, que nasceu com 5 quilos 750, e com o Samuel, que nasceu com 6 quilos e 45 gramas. Já pensou? Foi cesariana, tá? Só para vocês saberem aí de casa. As duas já eram mães. Enfim, os bebês são lindos, mas a gente também trouxe o doutor Moisés, que está dando uma aula aqui pra gente como cuidar desses bebês que nascem grandes. Ele já explicou por que esses bebês nascem grandes. Pode ser um histórico familiar, pode ser genética, pode ser uma família que já tem um histórico de bebês grandes, pode ser mãe com diabetes também, né? Ou pode ser também um histórico de obesidade. Mas o Celso deixou uma pergunta muito interessante sobre temperatura do corpo, porque esses bebês são grandes, são mais gordinhos, só que eles têm apenas 1 mês. A temperatura do corpo, doutor, é a mesma de um bebê de 1 mês ou por eles serem maiores, muda? O senhor vai me responder isso depois da Cissa. Obrigada, Cissa. A gente está rindo aqui porque a gente estava falando de alimentação, o doutor Moisés estava explicando que é melhor você controlar a alimentação para essa criança chegar com saúde, até 10 anos, para não ter histórico de obesidade. A gente falou, mas esse papo me deu fome, eu queria uma bolacha. Ainda bem que ela já passou dos 10 anos, né, doutor? Já dá para falar não para ela, respondeu na hora? Come uma maçã. Não tá negando, só tá dando uma opção mais saudável, não é? Isso, preocupado com, né, que o Edu não começou a preparar ali a cozinha. Daqui a pouquinho a Mariana Rai com ele ali de Ribeirão do Tempo vai ser uma culinária e tanto. Aliás, hoje à noite tem capítulo especial da novela, você não pode perder. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas agora sim a gente pode falar da temperatura do corpo. Então, normalmente quem é mais gordinho tem uma camada que protege, né, de perda de temperatura. O bebê ele não tem necessariamente mais frio ou mais calor. O que ele tem é um termostato que não funciona direitinho ainda. Então, ele não tem a capacidade que a gente tem, que se chama homeotermia. Homeotermia é a capacidade que a gente tem de, independente da temperatura externa, manter a nossa temperatura constante. Então, por exemplo, estou na praia, 40 graus, se eu ficar de paletó, gravata, minha temperatura, se for medir, 36,5. O bebê não. O bebê que fica muito agasalhado, se você for medir daqui a pouco, ele faz febre. Ele não tem essa capacidade de controlar, até os 6 meses, mais ou menos, é mais arriscado. Assim como o contrário também é verdadeiro. Se você deixar esse bebê numa temperatura de 18, 19 graus, a temperatura sem roupa,
né? A temperatura dele vai caindo, 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 e ele vai fazer esse controle, então ele morre de frio. Morrer de frio não é força de expressão, ele pode chegar a morrer de frio. Então, o que acontece? Em ambientes fechados, ele tem o mesmo calor e o mesmo frio que a gente. Em ambientes abertos, é melhor proteger ou desagasalhar, dependendo da temperatura externa. Isso independente deles terem Independente tamanho... deles serem tamanho grande, não. Na verdade, se você for olhar assim, o que modifica eles de um bebê da mesma idade é, na verdade, o desenvolvimento neurológico. A gente estava conversando aqui a respeito de pegar um bebê dessa idade que não fica durinho. Isso. Dessa idade com esse peso que não fica durinho. Se você quiser carregar um filho, o filho dormiu na sala, ele tem 5 anos, vai pesar lá seus 18 quilos, você pega ele fácil, ele dormindo pesa 40. Porque ele fica todo mole, todo largado, é mais difícil, ele não ajuda. Ele não ajuda. Pois é, ele não ajuda. É a mesma coisa, elas devem ter esse tipo de problema, né? Quando elas não ficam, eles estão mais durinhos, proporcional a outra criança na mesma faixa de idade, mas eles têm só o tamanho de 4 meses, né? Isso é muito comum, isso é perigoso, por exemplo, perigoso, forma de falar. Você pega aquele grupo de crianças maiores e você olha aquele que tem 5 anos, mas tem o tamanho de 8. Opa, tenho em casa. Aí o pessoal olha e quer dele que tem o tamanho de 8, o comportamento e o desenvolvimento da criança de 8. E quando abre a boca, todo mundo percebe que tem 5 anos, né? Quem é esperto e percebe, tudo bem. Quem não percebe, acha que é o bobinho da turma. Difícil. Né? Então, pois aí, ó, desse tamanho e ele não entendeu. Não entendeu porque ele tem o tamanho de 8, mas a cabeça e a idade são de 5. Eu preciso contar uma coisa aqui, preciso fazer um depoimento aqui. Eu era meio grandão também quando eu era pequeno e os filhos dos amigos dos meus pais tinham 1 ano a mais. Só que eu era um pouco maior, então quando eu tinha 1 ano, eles com 2 assim, eu esbarrava, eles caíam. Aí meu apelido virou caminhão. Eu saía fazendo um estrago, cara. Meio grandão. Enfim, coisas que acontecem, eu cresci, deu tudo certo. Continua derrubando as coisas. Eu continuo derrubando as coisas, isso não mudou. Olha, doutor Moisés, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. A gente tá morrendo de rir. Jéssica, obrigado. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela Maria. Fabiana, parabéns pelo Samuel. São lindos, saudáveis os filhos de vocês. Muita saúde e muita sorte para vocês. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Obrigado.